Então, meus irmãos, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma reunião do PH. Nossa irmã que está visitando a gente aqui, fique à vontade. Obrigada. Como é o seu nome mesmo? Meu nome é Maria, de fato, pode chamar de Mari. Mari, seja bem-vinda, volte mais vezes. É tua amiga, né? É. Isso. Ela está sempre aqui com a gente, então você pode acompanhar. E, meus irmãos, estamos aí para mais uma reunião da UPH. Trouxeram um sapinho? Não, é percussão. Faz tempo que eu não vejo um desses. É o quê? Ah, é? Aquele sapinho de madeira. Vamos começar com uma oração, né, para a gente começar, elevarmos nosso espírito de adoração a Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa sala. Essa sala, Pai, que carinhosamente o nosso presidente chama de sala de treinamento, Pai, porque é um espaço onde nós podemos crescer, Pai, melhorarmos em comunhão com os nossos irmãos e em Te seguir, Deus. Nesse instante, Pai, recebe desde já a nossa adoração. Te rendemos graças, Senhor, com as nossas vidas, Pai, que são imperfeitas, Deus, mas nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas vozes, com a nossa conduta, Pai, nesse mundo, Senhor, cada vez mais corrompido. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada vida aqui presente, esteja abençoando aqueles que ainda vão chegar. É isso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Chama aqui à frente o Hélio, né, para estar conduzido nesse momento de adoração. Boa tarde, irmãos. A gente está realmente num momento, mais um dia, né, especial, uma reunião especial para a gente, né? A UPH, ela tem esse caráter de agregar, né, uma vez por mês. A gente faz essa devocional ao Senhor. Ela tem um caráter de trabalho, né? Muitos irmãos que trabalham nesse ministério são verdadeiros obreiros, né, de construtores de igrejas, né? Nós estamos no centro de uma cidade, né, uma igreja presbiteriana aqui no centro da cidade, e nós temos um trabalho, uma obra, né, a fazer nesse ministério. Eu abracei esse ministério num momento que estava mais difícil para frequentar outros ministérios da igreja, e eu falei assim, mas eu vou me entregar, né? Se eu vou fazer alguma coisa, eu sempre que faço alguma coisa em algum ministério da igreja, eu sou muito focado, eu não consigo fazer muitas coisas, né? Até porque eu tenho uma atividade que sempre foi muito difícil coordenar, né, a minha vida secular com uma atividade eclesiástica, mas eu sempre estive ligado em alguma coisa, porque a gente tem que estar na igreja, né? Não sei se todos vocês já tiveram essa experiência, né? A gente, quando está na igreja, a gente tem que estar envolvido com o reino. A gente precisa pensar nisso, né? A gente tem que estar envolvido com o reino, porque nós fomos chamados, o cristianismo é isso, é estar envolvido com o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado. Então a gente pode ser meros frequentadores de igreja. Você pode ter uma pequena parcela, porque a sua vida, sabe, não sei, pode ser muito complicada, né? A minha vida é muito complicada porque eu fiquei impressionado quando eu li o estatuto de professor universitário uma vez. Você tinha que estar disponível para a universidade sábados, domingos e feriados. Isso constava no documento de contrato de um professor universitário, irmãos. Porque a gente faz pesquisa, a gente não vai ganhar hora extra do governo federal. A gente tem alunos que fazem um protocolo, às vezes, que termina às 10 da noite, e você tem que, às vezes, acompanhar o aluno naquele experimento. Você tem que estar lá, você não pode ter, e você não tem hora extra para trabalhar até às 10 da noite. Não é assim numa instituição pública universitária. Você é dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva sempre foi isso. Hoje, você não assina no contrato que você está disponível sábados, domingos, feriados, seja lá o que for.
né? Você não assina isso. Mas é isso que é a vida de um professor universitário. Ainda é assim, porque a gente faz coisas dessa natureza que não dá para controlar com horário, né? É difícil. Você começa a colher células de um paciente, o paciente passa mal, aí depois estava até falando para alguns de vocês aqui, né, que eu também faço essa parte de assistência. Então, assim, você não tem como, gente. Você tem que estar, né? O que no meu coração sempre ficou? Eu posso não estar em tudo da igreja, posso não estar em muitas coisas do reino, mas isso que eu estou fazendo, eu tenho que fazer como se fosse para o reino. E o Adeclan tem essa experiência, o nosso presidente, né? Ele pode estar nos ouvindo, né? E é porque ele vai ouvir, porque é gravação, não está ao vivo não. Mas ele é uma pessoa assim, que ele fala, quando ele já trabalhou na minha casa, inclusive, o Adeclan, né? Ele diz que aquilo que ele está fazendo ali, ele está fazendo para o Senhor, né? Então essa visão que a gente tem, né? Pode ser, você pode estar trabalhando com uma coisa administrativa que parece super burocrática, mas se você estiver fazendo para o Senhor, né, você está dentro do reino de Deus, né? Então, sabe, e no que diz respeito assim, àquilo que é específico, né, da igreja, eu sempre fui focado dessa maneira, né? Eu posso não fazer muitas coisas, estar em muitos lugares, eu fico impressionado como alguns irmãos conseguem, né, estar em várias frentes de trabalho, né? Isso é louvável e é uma dedicação, né, que as pessoas têm, um levita mesmo, né? Mas é claro que nem todo mundo consegue fazer da mesma maneira, mas se a gente tiver no nosso coração que tudo que a gente faz para o reino de Deus, né? Eu creio que é isso que Deus quer, que o nosso coração esteja aberto, né? Nós convidamos nessa tarde o irmão Moisés, né, que é um irmão recém-chegado na UPH. Quantos meses, Moisés, você está aqui por hoje? Mais de 6 meses. Mas quase um ano, né? E eu conheci o Moisés aqui quando descobri que o Moisés tocava trompete. E aí eu falei, você precisa se juntar às músicas da igreja. E tem sido uma bênção, né, para a gente ouvir esse instrumento tão precioso, né, que tem uma sonoridade, que enche o templo, né, tão bacana, né? E a gente tem recebido muito, né, do ministério que ele desenvolve na igreja. E o nosso presidente, né, o Will também sempre diz, gente, aqui é um lugar onde a gente está desenvolvendo, né, a gente está estagiando nesta sala nas nossas reuniões. Então, eu queria chamar o Moisés, né, porque o Moisés era recente aqui, né? E aí eu falei assim, poxa, vamos chamar o Moisés, né? Moisés passou por uma experiência tão especial, né, gente, nos últimos meses. Gente, eu acho que ele jamais pensou que fosse passar por uma situação tão difícil, né, Moisés? Vocês sabem um pouquinho da história, depois se ele tiver oportunidade até pode também lembrar. Mas, né, eu achei que Moisés estava nesse momento e eu acho que ele é uma pessoa vitoriosa, né? Nós, sabe, fomos chamados para vencer, né? Nós entendemos isso, mas nós vencemos também quando passamos por lutas e dificuldades muito grandes e que parece até que não tem fim, né? Quantos irmãos têm lutas que a gente está sempre orando por aquela luta, né? Mas nós somos vitoriosos em nome de Jesus, mesmo passando pelas aflições, passando pelas lutas, nós podemos confiar que o Senhor está vendo a fidelidade do nosso coração também, né? A sinceridade, né? Com que a gente serve, com que a gente quer servir, com que a gente quer se oferecer para Ele, né? E Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da vida do Moisés. E nós queríamos ouvi-lo hoje, né, nessa tarde. Esse foi o desejo do nosso coração, a gente conversou a respeito disso. Ele é recente, mas ele está com o coração aberto para falar um pouquinho da vida dele, falar da palavra, como ele se dispor, né, nesse momento de sua fala. Ele nos convidou para cantar o hino, esse foi um convite que o Moisés nos fez. Vamos cantar, vamos fazer um louvor, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele, leva o seu violoncelo. Chamei o irmão veio hoje de manhã. Aí eu falei para ele, olha, você vai tocar com a gente hoje à tarde. Ele tá aqui, gente, sabe? Assim, a UPH tem muito disso, né, Will?
a gente de repente faz a obra de Deus e as pessoas são assim, na hora, envolvidas. Vocês estão aqui, alguns visitando a gente, mas sabe, glória a Deus por isso. Que esse momento seja um momento especial para as nossas vidas, né? Que o Senhor possa falar no nosso coração, seja lá de que maneira for, né? Porque Ele opera conforme Ele quer, né? Nós não somos da Igreja Cristã do Brasil, em que tudo é feito sem liturgia, tudo pelo Espírito, né? Algumas coisas a gente tenta organizar, né? Moisés foi escalado, mas a gente crê que Deus coloca as palavras no nosso coração, que Deus coloca, né, no nosso coração aquilo que Ele quer falar, e Deus tem certamente para falar alguma coisa, né? Em cada um de nós, né, Deus vai falar de uma maneira. E graças a Deus, Deus é assim, né? Verdade. Ele é rico, diverso na sua operação, né? Nós vamos cantar um corinho. Eu vou distribuir esses instrumentos de percussão. Quem gostaria Eu de gostaria. ter? Pode escolher. Eu não sei. Tem esse chocalhozinho, tem esse. Não sei. Qual que você gosta mais? Tem esse. Pode ser o ovinho. O ovinho é um pau Brasil que eu comprei. Eles são muito gostosos. Silvio, quer? Ou velhinha, ou alguém. Aí vocês podem fazer a percussão, é só seguir o ritmo, nós vamos cantar. Ele exaltado é o Rei exaltado nos céus. Eu postei no grupo da UPH, né, a letra. Ele exaltado é o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Moisés, a gente vai fazer uma pequena introduçãozinha que é só o finalzinho e aí a gente começa. Você pode. Você está com a letra. Aí, geralmente, quem toca violão consegue cantar e tocar. Então vamos. A gente vai fazer esse louvor e depois nós oramos. Ainda bem que já vou ter uma bolinha pra gente. Foi só um ensaio, né? Funcionou, Foi só um ensaio, então. não, acho que sim, não sei. Amém. Vamos louvar o Senhor. Oh,
está um pouco nervoso. Está em casa, está com os amigos. Está em casa, está em casa. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa tarde. Ó Deus, te agradecemos porque Tu és bom, Senhor, e a Tua benignidade dura para sempre. Se exaltado, Senhor, o Seu nome, Senhor, sobre todo nome. Ó Deus, nessa tarde, Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida do Moisés, Senhor, pela vida da sua família, por ele estar aqui conosco, Senhor, compartilhando, ó Deus, esse momento. Senhor, queremos Te pedir, Senhor, que Tu coloques no coração dele, Senhor, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que ele possa, Senhor, ó Deus, ouvir, Senhor, diretamente de Ti, Senhor, e transmitir para a gente. Ó Senhor, seu coração certamente estava aberto, Senhor, essa semana, orando, se preparando para esse momento, Senhor. Ó Deus, mas que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa falar através dele para a gente. E que a gente, Senhor, possa, não somente hoje, Senhor, mas durante todo o tempo, Senhor, de convivência com Moisés, Senhor, que ele possa nos inspirar, Senhor. Que a vida dele, Senhor, seja um exemplo para a gente. E que a gente também, Senhor, possa corresponder, Senhor, com o coração aberto, amigo, de irmão para irmão, Senhor. Ó Deus, aumente a nossa comunhão, Senhor. Que sejamos, Senhor, verdadeiros, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa tarde. Seja abençoado, meu irmão. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Fiquei muito feliz pelo convite que eu recebi. Um convite muito honroso. Veio trazer uma palavra hoje para o nosso PH. Eu sou de um evangélico, né, desde que eu nasci da igreja. E as coisas que eu aprendi é que a coisa mais fácil para um ser humano cristão é falar de Jesus. Né? Então, quando alguém pedir para pregar, levar a palavra a algum lugar, eis-me aqui e vamos falar do que a gente gosta. Né? Falar do que a gente gosta é muito fácil, né? Então falar de Jesus é fácil. Para o cristão, no caso, que somos nós. Né? O nosso tema é técnica de evangelização, o tema proposto, e não precisa levantar, o texto base é 1 Coríntios 9, versículo 16 em diante. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Eu queria, dentre o universo desse assunto, né, técnica de evangelização, eu pensei em começarmos a falar de dentro da nossa casa para fora. Como somos homens, né, nossa união de homens, então a palavra vai ser canalizada para os senhores, mas as mulheres, claro, sintam-se envolvidas por isso, por esse pensamento, tá? Sobre evangelização, existem 3 coisas que é preciso para uma pessoa evangelizar. Encontrar com Cristo, segui-lo, só para depois anunciá-lo. Então, ninguém pode anunciar coisa que não segue, e ninguém pode seguir coisa que não se encontrou. Então, só para a gente começar esse pensamento, primeiro precisamos encontrar Cristo, depois segui-lo e depois anunciá-lo. Tá? Anunciar Cristo em casa, exercendo a posição de sacerdote do lar e chefe da família. Eu sempre eu falei, poxa, desse universo de evangelização, né? Como é que a gente faz para falar para o PH? Então, comecemos pelo seio da nossa casa, que é a nossa família, então, de dentro para o mundo. Né? Exercer a posição de sacerdote do lar e chefe de família. Isso é para os homens, né? Hoje a gente está em um mundo que muitas das vezes a figura do homem na casa se perdeu, né? Lamentavelmente, eu digo isso. Só que nós, como homens presbiterianos, nós não podemos deixar essa chama se apagar. O homem da casa, ele é o sacerdote do lar. E
a palavra sacerdote, eu botei aqui, né? É aquele que exerce profissão honrosa e elevada ou missão nobre, né? Então, a gente não pode deixar, como homem da casa, deixar de exercer o nosso sacerdócio dentro do nosso lar, que é uma forma de evangelizar diretamente a nossa família. Ter em mente sempre como se fosse a mente de Cristo e a sensibilidade ao mundo espiritual dentro de casa. Isso é algo muito, muito importante, que todo mundo sabe, né? Que o mundo espiritual ele é mais real do que imaginamos, né? Então, o homem, dentro de uma casa, chefe de família, cristão, ele sempre está alerta a tudo que acontece, da sua porta para dentro. Todas as setas malignas, todas as investidas do inimigo, sabemos que elas existem diariamente. Então, sempre, quando for orar pela sua família, quando for estar atento ao que está acontecendo na sua casa, nos seus filhos, sua esposa, terceiros que há dentro da sua casa, sempre ficar nessa questão de vigilante. Porque o mundo espiritual, ele é muito real atualmente. Aí eu botei aqui, né? Como é que o homem pode ter, uma das que ele pode fazer para ter toda essa dinâmica, né? É uma coisa que eu faço, né? Uma aplicação minha. Lá em casa eu exerço isso diariamente, né? Porque meu pai foi assim, até hoje ele é assim. Então, a gente sempre leva nossos pais nos ensinam, né? Minha família é de cristão, né? Meu pai é presbítero há mais de 40 anos da Assembleia de Deus, então eu sempre vivo o que ele me ensinou. Das coisas que ele me ensinou, né? Para exercer esse sacerdócio. Dar ciência é diferente de dar opinião. Uma coisa que lá em casa já é muito claro, né? E um exemplo. A minha esposa fala: esposa, eu queria te dar ciência que amanhã eu tenho um dentista às 11 da manhã. Então, ela falando isso, eu não vou opinar. E nem posso falar nada, porque ela me deu ciência do seu dentista, entendeu? Agora, se ela falar: esposo, eu queria uma opinião tua. Amanhã eu tenho um dentista às 10 da manhã, só que nem outro preço, no mesmo horário. O que você acha? Aí sim, eu tenho a minha fala e vou opinar do que ela pode fazer ou não. Isso é uma coisa muito elementar. Muitos casais hoje pecam nisso. A esposa dá ciência ao esposo, ele quer opinar sobre o que vai acontecer. Então, isso não é uma forma de evangelizar, porque o filho vai ver isso acontecendo e vou falar: pô, meu pai é da igreja, minha mãe só falou uma coisa que está criando um reboliço, entendeu? Então, eu acredito que eu vivi isso e foi uma forma de eu ver no meu pai a mente de Cristo, entendeu? Outra coisa também que eu aprendi: sugerir e recomendar, né? Isso também eu vivi, meu pai sempre falou isso. Quando você sugere alguma coisa, a pessoa, você não tem responsabilidade no que a pessoa vai seguir ou não. Mas quando você recomenda alguma coisa, o peso semântico é maior, entendeu? Então, lá em casa eu deixo bem claro, né? Quando vai acontecer alguma coisa, eu falo: ó, eu recomendo que não faça isso. Porque se der errado, eu não vou ter nenhuma, não é culpa, né? Eu não vou ter nenhuma carga de responsabilidade nessa questão, entendeu? Agora, quando eu sugiro, aí, se quiser fazer, faz, se quiser fazer, não faz. Essas 4 coisas aqui eu aprendi na minha infância e eu sigo até hoje. E eu evito muito, muito mesmo desconforto no meu lar, tá? E é uma forma de evangelizar, né? Tenho um filho de 5 meses e eu acredito que, como eu vi no meu pai essas características, eu acredito que meu filho também verá em mim e eu ficarei muito feliz de levar essa tradição adiante. Agora, saindo um pouco da nossa casa, evangelizar é um trabalho, né? Todo mundo sabe, poucas pessoas são pagas para falar de Deus, né? Então, eu não sou pago para isso. Eu tenho que trabalhar e produzir alguma coisa que não é ligada à igreja. Mas eu posso muito bem, através das minhas atitudes, levar o nome de Cristo. E uma das coisas que eu faço muito é praticar a boa convivência. Todo mundo sabe, né? O pastor Paulo nos ensinou, né? Temos que ter muita essa boa convivência para com todos, né? E é isso que eu faço. Manter a paz para com todos,
ser leal aos superiores e adverti-los sobre ilicitudes. A gente hoje em dia também tem uma coisa no mundo que lealdade não é amizade, né? Então, assim, não, o fulano é meu chefe, eu não preciso ser amigo dele para ser leal a ele. Tá? Lealdade é coisa diferente. É lógico, quando você é amigo de alguém que trabalha com você, o dia a dia é muito mais proveitoso, né? É interessante, você trabalha com a pessoa que é seu amigo, só que nem sempre é assim. E não podemos deixar de praticar a lealdade, porque isso é uma forma de evangelizar. E advertir sobre ilicitudes. Eu trabalho num setor que, lamentavelmente, ele é autofiscalizado. Ninguém vai lá fiscalizar. O que é feito lá tá bom, o que não é feito também tá bom, e isso é perigosíssimo. Eu, como homem presbiteriano, todos os dias eu peço a Deus muita facilidade para lidar com isso. Existem coisas que a gente não pode compactuar, independente de fulano ser o que é. E eu acredito que isso, as pessoas do meu trabalho lá veem Cristo em mim, eu fazendo essas boas práticas. Ser leal aos superiores, adverti-los sobre ilicitudes. E praticar a justiça aos subordinados. Por outro lado, nós temos que ser justos, né? Eu não vou entrar nesse método porque todo mundo aqui já sabe do que se trata, né? Praticar a justiça é algo que a gente tem que sempre buscar aos nossos subordinados. E, por fim, nós devemos mostrar Cristo às pessoas diariamente. Isso é no falar, é no ouvir, é no orar, é no ajudar, é no interceder. Uma coisa também que meu pai me ensinou, né? Ajudar alguém e encorajar não é resolver o problema dela. Encorajar fulano não é resolver o problema dele. A gente só encoraja e a pessoa que vai caminhar para resolver a sua questão. Eu já tive muitos exemplos no meu trabalho de pessoas que se sentiam fracas e que eu falei, não, pô, quando nós somos fracos, aí que somos fortes. O apóstolo Paulo nos ensinou, né? O poder de um homem se aperfeiçoa em suas fraquezas. Então, quando você é fraco, aí que você é forte. E aquelas pessoas que vieram até mim, elas conseguiram resolver suas questões e só por essa palavra, e viram Cristo em mim. Aí, daquele momento, muitas delas se renderam a Cristo e eu fiquei muito feliz por essas histórias que na minha vida eu tive. Tá bom? Essa palavra que eu queria deixar para os senhores. Me desculpem que a minha profissão a gente fala coisas complexas em muito pouco tempo. Então, não consigo falar muito assim, coisas. Enfim, acho que a mensagem ela já teve o seu alvo aqui, sobre falar técnica de evangelização e começar por si, dentro de sua casa, para fora. Obrigado pela oportunidade. Aqui, Moisés. Meus irmãos, eu posso falar? Você ia falar alguma coisa? Não? Talvez o Moisés, se quiser ficar aqui um pouquinho para ter esse momento também, né? Quando a gente quando traz uma palavra, os nossos irmãos trazem uma palavra, a gente sempre gosta de trazer uma contribuição também da nossa parte, né? A mensagem foi direto ao ponto, mas ela trabalha nas nossas vidas de maneiras diferentes, né? E assim, uma coisa que eu queria pontuar, assim, que eu achei muito interessante, que ele falou logo na primeira palavra, né? Que foi a questão do sacerdócio do homem, né? Talvez seja o motivo principal de a gente se reunir aqui como PH, é pensar nessa questão. E enganchando tudo aquilo que o Moisés falou, né? E como a gente já estava falando aqui sobre ser um ambiente de treinamento, né? Tudo começa realmente no lar, né? Tudo começa no lar. Ele deu exemplos aqui, por exemplo, de falhas em comunicação entre o homem e a mulher. Quantas vezes a gente não já passou por isso nas nossas casas, né? E o quanto isso interfere na nossa maneira de proclamar o Evangelho e ficar afoito
não conseguir o resultado por falar e achar que as pessoas estão entendendo a gente, e aí a gente fica nesse vício, né? Achei muito interessante, né? E ponto, reforça essa questão do mundo estar interferindo no universo do homem, né? Do homem, você falou o homem presbiteriano, mas o homem cristão como um todo, né? Porque, embora eu não tenha a estatística disponível aqui, eu ouvi de uma pessoa, eu creio que é por aí mesmo, né? Que é o fato de os lares tradicionais cristãos como um todo, eles terem aquela conjuntura ainda um pouco, né, da mulher que leva os filhos à casa do Senhor, né? Nada contra, não é errado isso acontecer, não é errado. Há pessoas que fazem um trabalho, há mulheres que fazem um trabalho assim, primoroso, né? Eu mesmo já vi esqueci o nome da irmã, trazendo os netos aqui, né, para a casa de Deus. Mas esse não deveria ser a maneira correta que nós entendemos, que é de fato o homem se empenhar em levar o Evangelho para todos da sua família, né? Então, nessa conjuntura do lar, minando o homem, né, e o seu sacerdócio, nós vemos isso mesmo, o homem preocupado em prover, em trazer o sustento para casa, e a mulher se preocupando com as coisas espirituais, né? E o resultado disso ao longo de um tempo foi um afastamento dos filhos, né? E realmente um desinteresse pelas palavras de Deus e pelas coisas que são inerentes ao Evangelho. No entanto, eu ainda vou pesquisar isso, né, gente? Essa questão da estatística que eu mencionei, mas eu acho que ela tem um fundo de verdade quando vai falar que quando o homem se preocupa, há uma maior intervenção para que os filhos entendam e vejam que o Evangelho não é uma brincadeira, não é algo que você pode simplesmente torcer para um time, não torcer, mas você precisa experimentar, você precisa viver e você precisa demonstrar isso com palavras e ações dentro do seu lar, né? Eu achei interessante falar isso, acho que me estendi demais. E quem quiser falar, fique à vontade. Se quiserem, eu deixo a câmera voltada para cá e fiquem falando aí tranquilamente. Mas agradeço desde já, meu irmão. Eu gostei muito da sua palavra. O que tu falou é interessante porque a família ela tem um formato. Para que exista família, você precisa ter um homem, precisa ter uma mulher que tenha filhos. Isso é uma família. Exato. E uma família ela passa a ser disfuncional quando uma parte dessa família não exerce o seu papel. O papel do homem é zelar. Como Cristo ele se entregou a sua vida pela igreja, o papel do homem é o mesmo. É entregar a sua vida pela família. Mas o homem não entrega a sua vida pela família só no trabalho, fora de casa. Ele também entrega a sua vida pela família no trabalho, dentro de casa também. Eu mencionei a questão de talvez isso ser um problema do passado, mas talvez seja algo mais grave nesse tempo que a gente está vivendo, porque hoje em dia, antigamente, só os homens trabalhavam e as mulheres cuidavam da casa, né? Era assim, mais ou menos, era hegemônico. Hoje não, hoje os dois trabalham. Então quem é que vai se preocupar com as questões espirituais, né? O desafio do nosso tempo é esse, sabe? Levar a sério aquilo que precisa ser levado. Então é importante nós termos essa preocupação em sermos bons comunicadores. O Moisés falou muito a questão do relacionamento e realmente de emitir opinião e de colocar uma sugestão, né? E isso a gente precisa entender que esse comportamento ele precisa ser treinado, né? Ele precisa ser voltado realmente para esse universo que a gente tanto fala aqui, que é de fato a vivência do Evangelho, que não é algo que a gente
é opcional para a gente. Muitos de nós tomamos como opcional, né? Nós colocamos a responsabilidade das pregações aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos. Os diáconos, quando estão fazendo ação social, eles têm mais afinidade em proclamar o evangelho do que eu, que não tenho nenhuma profissão, não tenho nenhum cargo. E aí eu fico sempre colocando na tabela essa responsabilidade, né? E por que não a gente não passar a realmente vivenciar isso na nossa família, nesse espaço que a gente está tendo aqui, né? E a gente vai experimentando algo que nos transforma. E aí a gente passa do estágio de alguém que apenas absorve a palavra de Deus e não pratica tanto. Porque proclamar o evangelho também é praticar, né? Então, eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. Mais alguém queira falar, gente? Tem tempo? Tem, eu acho. Que horas são? Você falou do quanto o homem, né, Tem bastante tempo. o modelo eclesiástico, né, de uma maneira geral, cristão, é que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, né? A gente sabe que existe complementariedade, né? Nós somos complementares. Acho que mais que nunca a gente já entende que isso, né? Os dois são provedores, sim, mas ainda que os dois sejam provedores, ainda que antigamente a mulher cuidava da questão espiritual da família, porque era isso, o homem ficava fora o tempo todo, e a mulher cuidava da educação e da educação espiritual também dos filhos, né? Hoje não, o homem também está participando desse processo. Então, assim, mas apesar de haverem algumas atribuições que sejam comuns, nós ainda temos funções particulares, né? Ainda temos. E por isso nós somos complementares, nós não somos iguais, né? Nós não somos iguais. Homem e mulher têm papel complementar, mas não são iguais, nunca serão iguais. Nós temos características particulares de ser homem e a mulher tem características particulares ao ser mulher, né? Então, assim, no que diz respeito ao modelo, né, que a gente segue, geralmente o homem tem uma certa... Se fala, né, sempre que o homem tem que ter uma certa autoridade para que as coisas não se percam dentro de uma hierarquia, né? Tudo tem que ter hierarquia, a gente sabe disso. Tem que ter uma hierarquia na sociedade, tem que ter uma hierarquia no trabalho. A gente não consegue viver sem uma hierarquia, né? E essa hierarquia, esse poder tem que ser exercido com amor, assim como a mulher exerce o que ela tem que exercer com amor, né? Mas no que diz respeito haja responsabilidade para isso, né? Porque o modelo bíblico ele é realmente de uma responsabilidade alta, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, isso daí não é pouca coisa. Agora, os homens serem muito... Eu acho que ele falou disso, né, de que o homem só pode sofrer uma perseguição, né, e isso me chamou a atenção e assim, falou muito comigo, assim, porque essa semana eu tive um sonho, né? Vou compartilhar com vocês, mas olha, gente, não é nada, né? Eu sonhei 2 vezes, né? Uma coisa muito forte, assim, era uma perseguição, uma serpente, sabe? Uma coisa bem assim, horrível, né? Eu acordei assustado a primeira vez, aí dormi, acordei de novo com o mesmo sonho, e foi assim, um pouco pior do que o primeiro, né? Aí eu acordei, fui pra sala e tal, foi tipo a confirmação do sonho do faraó. Aí eu mandei uma mensagem pro meu Mandei mensagem pro meu cunhado, e Paulo, sonhei com uma serpente. Aí, vai dormir que quando a gente dorme, não volta a sonhar de novo. Ele não se repete. Pô, mas eu tinha passado por essa experiência, né? Então já não tinha escapatória, né? Então tinha que orar, né? Então assim, não aconteceu nada na minha vida que eu pudesse pensar que estivesse acontecendo, que eu estivesse passando por uma perseguição. Eu não me sinto sentido perseguido nesse momento, eu não me sinto, né?
Mas a palavra é essa, né? Ele trouxe essa palavra, que nós, como homens, líder na evangelização da família, podemos ser perseguidos, né? Você usou esse termo, né? Assim, eu lembrei disso, né? Então, assim, olha, se, sabe, que a gente compreenda o quanto dessa função da evangelização, né, ela atravessa o nosso caráter como homens, né? Temos que ter esse cuidado na nossa família e que, ainda que sejamos perseguidos, a gente tem que enfrentar, né, essas serpentes, esses desafios, né, seja lá o que for, o que vier, e a gente possa ter coragem, né, confiar que maior é Deus, né, que nos livra e que nos protege. Né? Se por acaso alguém aqui passou por essa experiência da perseguição ou está sentindo alguma coisa, sabe? Se não falou diretamente comigo, porque eu não me sentia assim diretamente afetado na hora, sabe? Não tinha nada na minha cabeça dessa natureza. Mas a palavra está dizendo, né, que a gente se enfrentar, a gente pode ser vitorioso, o Senhor está conosco, né, para a gente lutar, né? A gente tem que abraçar o Evangelho da fé, né, e levar esse Evangelho, enfrentar as lutas, vamos enfrentar, seremos perseguidos. Jesus disse isso, né, quando ele falou da missão, né, seremos perseguidos. Né? Ele falou disso. Realmente, Mas esse é uma verdade que às vezes até incomoda, né? Porque antigamente, quando eu era mais novo, eu não tinha muito essa preocupação, às vezes, de tipo assim, será que eu estou realmente transmitindo o Evangelho? E alguém uma vez falou, não lembro quem foi, que se você não está incomodando ninguém, é porque talvez você não esteja, né, falando o Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho não incomoda. Ele vai, as pessoas, elas vão ser confrontadas, né? A gente precisa falar com amor, falar com respeito, tudo aquilo que Moisés falou a respeito, mas mesmo assim incomoda a gente, vai incomodar. As pessoas, elas vão ter que saber o que é ser evangelizado e aceitar um Cristo em suas vidas. É sair de uma zona de conforto para algo que a pessoa nunca experimentou antes. Ela está realmente transformando a sua vida mediante aquilo, está realmente mudando a cosmovisão. Né? E isso acontece, claro, na sabedoria do Espírito Santo e também na proclamação da palavra e como a gente está fazendo isso. Né? E aí vem a responsabilidade de a gente ter isso. Will, fique à vontade. É o seguinte, nós estamos num mundo muito transformado. Né? Por esse mundo muito transformado, a gente tem, digamos assim, uma mudança da nossa sociedade e de certos valores, de certas necessidades da sociedade que se transformaram. Então, antigamente, as pessoas tinham 10, 7, 14 filhos. Né? Hoje, as pessoas mal chegam a 2. Quem tem muito tem 3. Né? E isso muda, né, o próprio papel da mulher na sociedade. Imagine um casal com 10 filhos. Um ia ter que ficar em casa, não tem como, é quase impossível, mesmo os mais velhos ajudando. Né? Numa situação onde você tem menos filhos, né, ou os filhos já cresceram e tal, então um equilíbrio dentro de casa já se forma. Né? A mulher, por exemplo, ir trabalhar é uma coisa que eu me lembro, minha mãe, né, viveu e cresceu numa época que o pai não deixava, o meu pai não deixava a minha mãe trabalhar, não. Não deixava, exatamente. É uma coisa que seria reprovável socialmente. Não é porque ele não quisesse, mas se ele fizesse, ele ia ser mal visto. Tem umas coisas assim absurdas, que pra gente hoje é absurdo, naquela época talvez. Que prejudicaram muitas mulheres, inclusive. Né? Um amigo no trabalho mencionou que o avô dele não deixou a mãe dele trabalhar. E aí ele morreu, e aí como é que ela teve que partir do zero. Né? Era uma coisa do zero. Chama uma fragilidade. Correr atrás do trabalho, mas o que acontece? Então, hoje, a gente, assim, é muito complicado a gente abordar quem quer que seja
para você fazer algum tipo de crítica comportamental. Hoje é algo muito difícil. Você vê uma pessoa fumando, você chegar, olha isso aqui, você não devia fazer isso, isso é errado, isso é pecado, ou isso faz mal para a saúde, né? Hoje, a informação hoje é muito grande, né? Então você, digamos assim, em sendo perguntado, foi o que você falou, né? Você tem a sua palavra e você fala o que você acha, né? Mas se você não foi perguntado, tá? Você sair falando, fazendo algum tipo de crítica, só vai afastar aquela pessoa de você. Então, é preferível que você, primeiro, dê o exemplo, então você tem que se comportar de uma forma diferente, e a pessoa vai perceber que você está agindo diferente da maioria. Talvez vá querer saber por quê, né? Mas, principalmente, agir com aquela pessoa com amor, dando atenção, tentando suprir alguma necessidade que ela esteja precisando, fazendo bem, né? E aquela coisa, nós, como cristãos, nós temos que apostar até que Deus transforma as pessoas e que Deus pode fazer com que o bem brota no coração de qualquer um. Então, se a gente trata com amor, então, de repente, aquele amor pode encontrar uma ressonância ali dentro da pessoa e a pessoa ter aquele coração, né? Então, eu fico muito feliz quando às vezes acontece, por exemplo, a gente está na rua, a gente ajuda alguém, sabe? A pessoa ali e tal, né? Fica ali pedindo às vezes uma comida, ninguém quer dar, não sei o quê. Você fala, não, então, tá aqui, paga uma comida aqui para ti. Tá? Aí eu chego para ele, você é evangélico? Eu vejo. Por quê? Porque a pessoa, ela faz associação. Eu não falei nada, não disse nada. Mas o cara faz associação. Eu disse, não, peraí, eu pergunto às pessoas, não estão nem aí para ninguém, de repente tem uma pessoa que está preocupada em me atender, entendeu? As pessoas, então, naturalmente, as coisas acontecem, porque nós estamos muito complicados para a gente chegar e sair largando uma bandeira de, olha, não é assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado, não sei o quê, né? É porque existem também muitos métodos de evangelização também, né? E querendo ou não, a gente acaba encontrando alguns irmãos que têm uma metodologia que quer que todos usem a mesma metodologia, né? E nem sempre funciona, dependendo da situação. Não dá para evangelizar pessoas do campo do mesmo jeito que você evangeliza na cidade, né? Não dá para você evangelizar certas pessoas que estão... A gente estava mencionando aí o pessoal do grupo de rock, né? de um jeito, e outras pessoas, pessoas que gostam de música clássica. É métodos diferentes, e a pessoa tem que ter sensibilidade para isso, né? Por exemplo, a nossa missão foi um ônibus, né? Mas foi um ônibus em caminhão. Ótimo exemplo. Mas foi um ônibus em caminhão. Né? Eles não chegaram lá, olha, vamos aqui, queremos que vocês se sentem aqui, que a gente quer falar uma coisa. Primeiro eles foram lá e supriram a necessidade. Era o alimento material Primeiro, né? Que aí a pessoa fica receptiva, né? Pô, esse cara é um cara legal, ele me ajudou aqui, vamos ver o que ele tem a dizer, né? A gente tem muito a ganhar, mas contando essas experiências em igreja, né? A gente falando um pouco mais sobre isso. Eu acho que talvez, assim, uma das mensagens mais importantes que a gente tem aqui falar é a gente sair do lugar comum de dizer assim, peraí, evangelização é uma coisa importante, mas deixa o Hélio aí com esse assunto. Eu vou ficar aqui no meu canto porque eu não sei falar, né? Se eu falar, eu vou falar alguma besteira. Não. Que a gente tenha a ousadia de entender que Deus quer que a gente dê um passo adiante, né? Vamos lá, vamos caminhar junto. Vocês lembram? O pastor lá convocou a igreja para essa missão no sertão. Quem ele chamou? Quem se dispôs. Por que não é eu? Por que não foi o Silvio? Por que não foi o Moisés? Né? Claro que tem vários contextos aqui, mas a questão é quem tem realmente o coração disposto a agir em prol do Evangelho. Disponibilidade de tempo, né? Essas pessoas. Exato, claro. Então, a gente evangelia, Moisés falou, eu não vejo mais culto ao ar livre. Tinha muita igreja batista fazia e a assembleia
Você não vê mais culto ao ar livre nas Nós praças. também. Eu nunca mais ouvi. Ah, Na Assembleia de Deus, a Batista faz isso. Não vejo mais. eu- Porque você pregando ali, pode chamar alguém para ir. Sim, Geralmente sim. não. Perto da igreja, pode trazer alguém para assistir o culto. Eu não vejo mais. Nós tínhamos as quartas-feiras. O Vitor lembrou desse nos primeiros eventos eu tive junto, ajudando, né? É engraçado, né? Você se aproxima das coisas e você meio que se modifica um pouco. Porque quem idealizou esse evangelismo de quarta-feira foi o Joel. Né? Ele nem é mais aqui da igreja, né? Ele era diácono na época. Aí ele disse, não, vamos fazer um evangelismo, né, lá aqui na igreja, né? Vamos botar isso, fazer tipo um culto ao ar livre. Foi ele que idealizou isso. Fora, né? Na praça. Aí ele chegou pra mim e falou, tu me ajuda nisso? Eu disse, beleza, eu te ajudo, mas não me chama pra falar. Não me chama pra falar, tá? Eu te dou o suporte, eu faço aí as coisas assim. Aí com o tempo vai passando, eu devo ter falado umas 5 ou 6 vezes para ele também. Então a gente vai se modificando um pouco. O coração disposto faz esse tipo de coisa, né? Então é muito bonito de ver o quanto realmente Deus pode usar as nossas vidas, mesmo a gente se sentindo incapaz. E aí a gente experimenta essa transformação, né? Infelizmente não acontece mais o culto, né? Mas não acontece pela questão que você mencionou, que é a questão de agenda, né? Na época que acontecia, logo no início, acho que eu estava na faculdade, né? Então, eu não estava trabalhando, aí eu acho que podia dar mais tempo ali, né? Então começava o quê? 6 horas, né? 6 horas a gente já estava preparando para começar no máximo 7 horas. Quando foi chegando no final, aí já foi começando às 8 horas. Aí já foi perdendo a estratégia, né? Porque 8 horas já não tem mais quase ninguém aqui no centro. O professor foi para casa. Pois é, exatamente. E a gente começava bem naquela hora que estava todo mundo saindo, né? Para ouvir a palavra. Então, Também quando eu vim para cá, era até em parceria com a Igreja Batista, né? Com o seu Henrique César, que eu conhecia ali da Lapa, era Madrugada do Carinho. Madrugada do Carinho também, né? Aquilo também era muito importante. Também não teve como acompanhar esses moldes, né? Muita coisa mudou também, né? Aí depois mudou para Noite de Paz, né? Porque aí era só a distribuição de quentinhas, muito antes da madrugada, tipo umas 7, 8 horas da noite, né? E aí depois encerrou completamente. Mas são oportunidades assim preciosas, move o nosso coração e faz a gente realmente pensar no reino de Deus de uma maneira diferente e de uma maneira comprometida, não somente em apoiar quem a gente julga que tem os talentos, né? Mas a gente se colocar à disposição, porque é isso que Deus já quer também da gente. Você falou aí, né? Às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento bíblico, não tem estudo ali profundo para dar uma palestra sobre evangelismo ou chegar para alguém falar do amor de Cristo ali, né? Mas eu acho que a maior forma dele falar é falar da transformação que Cristo fez na vida dele. Né? Olha, antes de conhecer Jesus, eu fazia isso, eu fazia aquilo, não. Mas depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou, eu penso dessa forma, eu ajo assim, porque eu entendi que os meus valores, eu entendi que aquilo que eu fazia de errado, eu estava errado, então daqui para frente eu passei a fazer o certo. Né? O testemunho. Então, assim, uma maneira de você falar do amor de Cristo na sua própria vida, né? De uma maneira simples, contando o seu antes e o seu depois. Né? Mais alguém quer falar? Não? Então, agradeço mais uma vez ao nosso irmão Moisés. É assim mesmo, viu, Moisés? Você traz uma palavra e as pessoas conversam a respeito. Então, a gente... É por isso que a gente chama essa sala de treinamento, isso acontece comigo. Eu já venho preparado para isso quando me convidam para pregar também. Então, que bênção esse momento, né? Que a gente possa ter uma disciplina de realmente buscar a Deus, inclusive evangelizando aqueles próximos a nós, né? Nossa casa, os nossos amigos do trabalho. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. Que horas são? 5h30. Meus irmãos, eu não tenho tantos avisos não, viu?
Vamos falar do nosso dia 19 do... Dia 19, esse estava na ponta da língua. Meus irmãos, Mário, assinou? Mário, assinou? Não. Tá tudo certo. Não é um evento da Confederação Sinodal, é um evento das sinodais estaduais. Né? Eles se reuniram e entenderam que precisavam fazer um evento voltado para a questão do avivamento, né, dos homens para o trabalho no reino, né? E aí eles idealizaram esse evento que vai acontecer no dia 19. Dia 19/10, né? Podem marcar aí na agenda de vocês, vai ser aqui na Catedral. A preleção vai ser do reverendo Averaldo Júnior, né, o JR. É um sábado. Vai ser um sábado. Vai ser um sábado às 5 horas da tarde. Então, fica todo mundo convocado para estar participando com a gente, né? Porque esse é o intuito, avivar o nosso espírito para a obra do Senhor, como homens, né? E sacerdotes do nosso lar, e tenho certeza que Deus vai tocar as nossas vidas e a gente vai pensar muito essas coisas que a gente começou a falar aqui, né? Tem um coral saindo aí, né? Exatamente. Coral, desde o início eles estão com a ideia de formar um grande coral voltado com vozes masculinas, né? Então já tem aí alguns sábados, né? Que porque eu falo sábados assim, mas na verdade é um sábado a cada mês. As pessoas têm, os homens têm se reunido para falar sobre esse evento, para organizar. E as últimas reuniões, e vai ser assim até o final, vai se concentrar no ensaio desse coral, né? E aí fica aqui o convite, se quem gosta de cantar em coral e quiser participar do grande coral, o próximo encontro vai ser no dia 3/8. Na igreja do E eu Nelsinho. vou... Qual é? Na igreja do Nelsinho. O Nelson chama. Na Olaria, não. O Nelson Messi é da Olaria, mas não vai ser lá não. Eu acho que vai ser na de Braz de Pina, se não me engano. Depois eu vou ficar devendo essa informação. Mas eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp, né? Vai ser no dia 3/8, vai cair no sábado, e aí vai ser mais um ensaio, né? E como vão ser só 2 músicas, então não tem problema você chegar, eu não participei dos outros ensaios, pode vir nesse que a gente vai. Sabe quais são as músicas? Também vou ficar te devendo. Já está definido, mas eu não sei de dizer o título delas. Tá? Mas já estão anunciando nos grupos da Federação Nacional. Eu tenho que passar por Ele passa. Federações. Ó, dia 3/8 vai ser em Olaria, tá? Já está aqui. Isso. Dia 14/9 na igreja de Higienópolis. É em Olaria mesmo, então? Isso, dia 3/8. É Braz de Pina ou Olaria? A próxima Então é sábado. Olaria. Eu que me É Olaria, confundi, tá aqui, então. às 9 horas da manhã. Daí Eu sempre pensei tem um que já tinha cafezinho. acontecido lá. Não, foi lá em Leonardo de Gurgel. Aí agora vai ser Olaria, depois Higienópolis. Eu vou... Beleza. Então, beleza. Obrigado aí pela correção, presbítero aí. E é isso, esse é o nosso convite principal, meus irmãos. Então, Tem a Feira das Nações também. bem lembrado. Mas esse daí a gente está precisando se reunir ainda em diretoria para falar como é que vai ser. Está perto. Geralmente a gente fica com uma... Como é que é o nome do prato? Arroz de carreteiro. Caldo, não, qual é o... Arroz de carreteiro. Arroz carreteiro. O arroz carreteiro. Às vezes é arroz carreteiro, às vezes é uma baiana, né? Então a gente tem que conversar para definir isso, né? Que está próximo, são daqui a 3 semanas, né? E aí a gente vai ter mais uma barraquinha na feira para a gente administrar. Beleza então, gente? É isso. Está doente? Não, né? É bom que eu falo até na gravação aqui, meus irmãos, o nosso presidente não pôde estar aqui hoje, né? Ele queria estar, mas ele teve um contratempo com obra em casa, mas ele vai acompanhar depois a gravação, né, da gente. Eu só queria saber porque a direção da escritura, né, no dia. Não, tá tudo bem com a saúde dele, a saúde da Beth, né? Foi esse contratempo aí que ele teve, mas ele pediu para que eu justificasse, né? Obrigado por terem me lembrado. Eu falei isso no início, antes de começar a gravar, e agora estou reforçando aqui. Então, é isso. Alguém tem mais algum aviso? Quer falar alguma coisa? Então vamos ao nosso moto, né? Confiança em Jesus.
entusiasmo na ação e união fraternal. Amém. Amém.